Olá, Capital News está no ar, é o nosso canal. Trataremos aqui de um tema sutil, a simbologia dos nossos nomes. Muitas são as razões, as motivações que levam os nossos pais e padrinhos a nos batizarem, né, nos nomearem, nos registrarem com esse ou aquele nome. Há razões de ordem religiosa, por exemplo, é por isso que há tanta gente chamada Maria, José, Pedro, João, Madalena, etc. Há razões de ordem cultural, por exemplo, há pessoas que assistindo a um filme gostam muito, né, se identificam muito com uma personagem e depois, quando tem um filho, batiza, registra-o com aquele nome da personagem, né? Há razões de ordem familiar, de tradição familiar, por isso que muita gente põe o seu próprio nome, ou o nome do avô, no filho, e lá no final coloca José Roberto Filho, José Roberto Neto, Maria Aparecida Filha. Por exemplo, em Portugal de 711 a 1492, Portugal foi invadido e ocupado por mouros, povos árabes, muçulmanos. E lá no século XV, né, em 1492, Portugal se reorganizou, a elite, a nobreza se reorganizou e expulsou os mouros, né, os invasores. Então a administração de Portugal, naquele momento, determinou, né, que os cartórios de Portugal, em Portugal, estavam proibidos de registrar crianças com nomes árabes. Muitas famílias haviam se formado entre povos invasores e povos portugueses, né? Povos da raça dos invasores se casou com portuguesas ou com portugueses e havia filhos que eram miscigenados. Só que os cartórios de Portugal estavam proibidos de registrar nomes com sobrenomes árabes. E aí, qual foi a saída? É justamente aí que, curiosíssimo, surgiram os nomes ou sobrenomes de árvores, né, de coisas. É daí que surgem pessoas com o sobrenome Oliveira, né, Jatobá, Machado, né, nomes de árvores. Leão, nome de animais, coelho, e que era terrível, a pessoa ia registrar seu filho no cartório, não podia usar os nomes portugueses, o nome da mãe, da família da mãe, Antunes, Bragança, Albuquerque, Alencar. Aí tinha que registrar, porque não podia registrar com o nome da família do pai, ou vice-versa, que era árabe. Então tinha que inventar um nome, aí começaram a colocar nomes de árvores, nome de coisas, nome de animais. E isso era degradante, mas assim foi que teve que ser, né? Então daí surgem as pessoas que têm lá no seu sobrenome nomes de árvores, como eu citei, Oliveira, Jatobá, Carvalho, Leão, Coelho e outros animais, outras árvores. E hoje esses nomes até se acham e se dizem nobres, muitos, né? Mas a origem deles não é nada notável. Curioso, né? Assim, até é interessante a gente pensar, por exemplo, que talvez motivações econômicas também motivem os pais a nomearem, a batizarem seus filhos, a registração. Por exemplo, Henrique. Quem duvida que alguma mãe tenha colocado o nome em um filho, Henrique, mas pensando em ser uma profecia de que ele viesse a enriquecer? Há de se crer que isso é possível, que isso seja possível. Henrique é um nome de nobre, né? Rei e tal, mas é possível que alguma mãe ou algum pai tenha querido profetizar, né? E nomear o filho de Henrique para que ele viesse a se tornar rico, de repente. Reis. Eu conheci um Antônio
que ele incorporava essa Antônio, que tinha no seu sobrenome Reis. E ele incorporava isso de uma forma trágica, né? Ele tratava os filhos sem nenhuma conversação, sem nenhum diálogo, sem nenhuma psicologia, sem nenhuma sociologia. Era só imposição de ditadura. E na família dele, tragicamente, né, entre os seus filhos, restaram traficantes, assassinos, restaram prostitutas. Isso é uma prova cabal de que o estilo imperial, né, o estilo ditatorial não leva a muita coisa. Mas agora nós temos, por exemplo, o caso do Sérgio Reis, né, que incorporou o tirano, né, incorporou a escrotidão, incorporou um estilo indolente, insensível, típico dos reis, né, típicos dos monarcas. O Sérgio Reis foi aí a público em vídeos dizer que vai determinar que o Senado, né, o Senado Federal, faça o que ele quer para agradar o político que ele adora, vamos dizer assim. Então, esse Sérgio Reis, ele parece não ter nenhuma noção iluminista do que seja a república, né? República, desde lá da Grécia Antiga, que se delineou a divisão dos poderes por já se entender que a concentração de poder na mão do monarca, do tirano, só gera tirania, né? E hoje, em pleno século XXI, o senhor Sérgio Reis, o cantor Sérgio Reis, sem noção qualquer do que seja república, um poder do povo, pelo povo e para o povo, ele define que a melhor lógica é voltar à tirania monárquica, absolutista dos reis, e ignorando todos os princípios de decência, de civilidade, se mostra um tiraninho de quinta categoria. A gente não esperava de uma pessoa dessas uma postura tão mesquinha.